Então nós vamos, nesta aula, continuar o nosso estudo da equação da difusão, e agora nós vamos começar a considerar os efeitos da turbulência, né? Então vamos seguir a nota, né? Difusão turbulenta. Então, a difusão turbulenta é a consequência dos movimentos turbulentos tridimensionais altamente irregulares, que são quase aleatórios, né? Caracterizados por uma ampla faixa de escalas, né? Logo, sua descrição terá os mesmos problemas e dificuldades associados à turbulência. Então, assim, o movimento turbulento não é considerado totalmente aleatório porque ele é obrigado a seguir o princípio de conservação de quantidade de movimento, que está lá nas equações do movimento, né? Agora, devido à dificuldade de tratar a turbulência, né, a gente faz uma abordagem estatística, que nós vimos lá que nós podemos obter por meio da promediação de Reynolds, as equações promediadas, e nós vamos ter a representação do escoamento médio e do um termo, ou três, melhor dizendo, né, em cada direção coordenada um termo, então vamos ter na realidade três componentes do chamado efeito da turbulência sobre o escoamento médio, que a gente chama de tensões de Reynolds, né? A partir da tensão de Reynolds, a gente define os termos do efeito turbulento. Então é feita uma abordagem estatística ao problema da turbulência, mas na realidade a turbulência é determinística, né? Se a gente olhar lá na microescala, porque ela é obrigada a seguir, né, o princípio de conservação de quantidade de movimento. Então, a equação da difusão média, né? A equação da difusão, né, que nós vimos anteriormente, é também aplicável a escoamentos turbulentos. Devido à variabilidade aleatória da concentração e das componentes da velocidade no tempo e no espaço, a equação da difusão deve ser solucionada juntamente com as equações de Navier-Stokes, que são altamente não lineares, né? Então, rigorosamente, né, se eu for fazer a solução das equações, eu tenho que pegar as equações instantâneas da equação do movimento e a equação da difusão e resolvê-las simultaneamente, considerando a parte transiente. No entanto, modelos de dispersão atmosférica operacionais baseados na solução completa dessas equações são inviáveis para aplicações práticas, né? Porque nós vimos, né, nós sabemos que para resolver explicitamente todos os termos que a gente tem, todas as forçantes lá na escala da turbulência, no movimento do fluido, e, consequentemente, o impacto que esses movimentos vai ter na dispersão dos poluentes, na concentração dos poluentes, a gente tem que fazer a solução em escalas que são muito pequenas, muito finas, né? E em um problema prático, regulatório, não existe tempo para se fazer isso. Então, necessariamente, nessa abordagem, que ele está falando é o seguinte: tem que fazer a simulação numérica direta, né, do fluido e resolver também a equação da difusão lá na escala, na mesma escala que a gente vai resolver a simulação numérica direta. Isso é inviável, porque, por exemplo, em uma aplicação prática, né, para fazer para fins regulatórios, você tem que fazer simulações, por exemplo, cobrindo um período, em geral, o período de tempo mínimo é 3 anos, né? Uma simulação numérica direta para fazer um período, sei lá, de 1 hora, é ordem de grandeza, né? Com a máquina, né, um computador muito bem configurado, isso vai levar várias horas, né, para se fazer. Então, isso é um período, assim, uma simulação numérica direta para um domínio, sei lá, de 1 quilômetro, um cubo, né? Vamos dizer com 1 quilômetro de lado, né? Para 1 hora é ordem de grandeza, eu não saberia dizer exatamente, mas
a ordem de grandeza seria levar algumas horas com a máquina muito bem configurada. Então imagina fazer isso para um domínio relativamente maior por um período de 3 anos. É impossível. Não é, do ponto de vista prático, não é possível fazer, né? Então, por isso, muitos dos modelos de dispersão, entre eles o AirMod, são baseados em soluções analíticas da equação da difusão média, né, que é obtida a partir da aplicação da promediação de Reynolds da equação instantânea, né, que resulta na expressão que a gente vai ver agora. Então, aquela equação que nós vimos anteriormente, a equação completa, vimos uma solução analítica. Agora faz o seguinte, vamos pegar a equação e vamos aplicar a promediação de Reynolds. Lembrando, a gente obteve lá a equação com um termo de advecção, né, e um termo, isso antes da gente fazer a aproximação estacionária, né? Temos o termo de advecção e temos o termo da difusão molecular. Aquilo é o termo instantâneo, aquela equação que eu ia ter que resolver lá na menor escala do escoamento turbulento, né? Até ir lá, na realidade, tem que ir até a escala da difusão molecular, para aparecer. Como a gente já viu, isso é inviável. Então, o que a gente faz? Vamos aplicar a promediação de Reynolds, aí a gente teria um escoamento médio, como a gente teve lá na equação do movimento, escoamento médio, o efeito da turbulência sobre o escoamento médio. Aqui a gente faz a mesma coisa na equação da conservação de massa, que é a equação da difusão. Aí a gente vai ter uma concentração média e o efeito da turbulência sobre essa concentração. E esse efeito é a chamada parte turbulenta do processo de difusão, né? Então a gente teria essa equação aqui. Del ΔT de C barra, que é a concentração média, mais U barra, del C barra, del X, mais V barra, del C barra, del Y, mais W barra, del C barra, del Z. Isso daqui é a parte média. É a concentração média, o efeito da advecção média. Aqui é a variação temporal da concentração média. Vai ser igual ao termo de difusão molecular o efeito médio, então é o laplaciano da concentração média multiplicado pelo coeficiente de difusão molecular, menos, e aqui vão aparecer os termos da parte referente à turbulência, né? Del X de C' U' barra, mais del Y de C' V' barra, mais del Z de C' W' barra, né? Então, nessa equação 10, há 3 termos que são covariâncias que representam fluxos turbulentos do poluente, né? Então, a gente viu lá na nossa disciplina, nós vimos que esses efeitos de interação, de perturbações, a gente faz uma interpretação como fluxos turbulentos, né? Então, na realidade, do ponto de vista estatístico, né, elas são, na realidade, covariâncias. Quando aparece uma perturbação multiplicada por outra e a média, então isso, na realidade, são as covariâncias entre essas variáveis. Então, no caso aqui, é concentração em cada uma das componentes de velocidade. Por isso que é uma abordagem estatística que a gente faz, já que a gente consegue resolver o problema lá nas menores escalas, a gente faz um tratamento estatístico, né? Então, esses termos de covariâncias, eles são incógnitas adicionais, né? Então, mesmo que o escoamento médio seja especificado, em geral a gente usa o escoamento médio, já é prescrito, então a gente já sabe qual é o escoamento médio. E a partir dele a gente usa a forçante, que é a taxa de emissão, para obter o comportamento da concentração no domínio, né? Seria a concentração média, né? A equação possuirá 4 incógnitas, então eu tenho uma equação. Aí eu tenho o escoamento médio definido, eu conheço U barra, V barra e W barra, tá? E eu quero obter a concentração média, então essa daqui eu não sei, mesmo que seja estacionário, que eu não tenha esse termo, eu quero saber o valor de C barra e eu preciso saber também
quais são os valores dessas covariâncias. Então eu tenho 4 incógnitas, né? Tenho 4 incógnitas e uma equação, eu não consigo resolver. Então eu tenho que obter equações adicionais para esses 3 termos aqui, por exemplo, né? Então, a equação tem 4 incógnitas, C barra e os termos de covariância, e por essa razão não poderá ser solucionada. O sistema não está fechado. Eu tenho mais incógnitas do que equações. Então, nós vamos estar diante do problema do fechamento que nós vimos anteriormente, lá quando obtivemos a equação, as equações de Reynolds, né, para escoamento turbulento, né, a parte de quantidade de movimento, que resulta da natureza não linear da equação da difusão instantânea original. Então, a parte não linear da equação da difusão é aquela que a gente tem termos que multiplicam a concentração com as componentes de velocidade. Por isso que é chamado não linear. Mas a gente já viu que essa equação a gente aproxima ela como linear com aquelas nossas hipóteses. Mas o termo a gente chama termo não linear, porque ele é a multiplicação de 2 variáveis, sendo que uma dessas variáveis a gente vai dizer que conhece, né? Que seria, se eu conheço o escoamento médio, eu conheço o escoamento instantâneo, eu estou dizendo que ele é prescrito, eu poderia obter o termo de perturbação. Mas do ponto de vista funcional, é a multiplicação de 2 variáveis, por isso a gente chama de termo não linear. Em analogia com aqueles termos não lineares que a gente tem lá nas equações de Reynolds, para o escoamento, que tem o linha, V', linha, W', V', W', etc, etc. Então a gente chama esse termo de termo não linear. Na equação promediada, os termos de difusão, em geral, são desprezados, em virtude da turbulência dominar o processo de difusão. Então, o efeito da difusão molecular é várias ordens de grandeza menor que o efeito da difusão pela turbulência, a mistura, né, do poluente no ar atmosférico, né? Essa mistura ela é muito mais eficaz do ponto de vista da turbulência, ela é muito mais eficaz e muito mais eficiente, vamos dizer assim, colocar em eficiência e eficácia, o resultado final, ela influencia mais e mais rápido, né, a mistura do poluente que o processo de fusão molecular, que é excessivamente lento e ocorre numa escala muito pequena. Então, comparando o efeito da difusão molecular com o efeito da difusão pela turbulência, o molecular é tão pequeno que a gente despreza. Da mesma forma que a gente desprezou o efeito da difusão na direção X, difusão molecular, na presença da advecção. Então, aqui é análogo, a gente está comparando ordens de grandeza, e o termo que é muito menor, é o termo da difusão molecular, a gente despreza em relação ao termo da difusão turbulenta. Isso quer dizer o quê? Que todos esses, na realidade, termo aqui é o laplaciano multiplicado pelo coeficiente de fusão, ele vai ser desprezado na presença desse efeito da turbulência aqui. Na equação promediada, os termos de difusão, em geral, são desprezados em virtude da turbulência dominando o processo de difusão. Adotando essa simplificação, a equação da difusão média será isso aqui, del C barra del T, mais U barra del C barra del X, igual menos del X de C' U' barra, mais del Y de C' V' barra, mais del Z de C' W' barra, né? Onde se considerou que o vento horizontal está alinhado no sentido de propagação do poluente, consequentemente V barra igual a zero. Então, o que a gente fez? Colocou o eixo X na direção, no sentido, melhor dizendo, do vento médio, o barra. Isso faz com que o V barra seja igual a zero, né? Não tem componente média do vento transversal ao eixo X, porque o próprio vento médio
o eixo X está orientado no sentido do vento médio, né? E a subsidência na camada limite é desprezível. Então a gente vai considerar o efeito de subsidência é a velocidade vertical média, né? Então W barra será igual a zero, né? Então nesse caso os termos aqui que a gente tinha, que tem W barra vai ser igual a zero e V barra igual a zero, né? Esse devido à orientação, esse devido ao fato de ser considerado desprezível, então a gente fica só com o termo de U barra, né? Que está aqui. E aí o que acontece? A gente pode usar aquela outra hipótese que a gente considerou, que posteriormente a gente vai ver, que considera também que a parte transiente vai ser desprezada, que vai considerar que a emissão do poluente foi considerada estacionária, as condições médias são consideradas estacionárias. Essas condições aqui estatísticas das covariâncias são consideradas também como estacionárias, então a gente vai desprezar no final esse termo transiente aqui. Então, o que a gente tem é o chamado problema do fechamento. Temos mais incógnitas do que equação. Então, há várias técnicas para se fazer esse fechamento turbulento, né? Da mesma forma que existem técnicas para fazer lá na equação de Reynolds para a quantidade de movimento, também existem um enorme número de técnicas para se fazer o fechamento para obter esses termos de covariância aqui. O que nós vamos ver aqui é uma das abordagens que é das mais simples que existe, é uma das primeiras que foi adotada, que é o chamado fechamento de primeira ordem baseado na teoria K. Tá? Então, é um tipo de fechamento que é chamado fechamento de primeira ordem, porque a gente vai utilizar derivadas de primeira ordem, né? Das variáveis médias para obter as covariâncias. Então, é o fechamento das covariâncias, tá? E vai acabar produzindo derivada de segunda do escoamento médio, mas a derivada da propriedade média, né? Derivada primeira da propriedade média é que vai ser utilizada para representar os termos de covariância, né? Então, de acordo com a teoria K, né, os termos de massa turbulentos podem ser expressos em termos de gradientes de concentração médias, né? Então, daqui, por exemplo, o termo C', U' barra vai ser igual menos K, e aí daí vem a teoria K. K por quê? Porque a gente vai utilizar esses coeficientes aqui K, só que esses coeficientes, diferentes da difusão molecular, coeficiente de difusão molecular, que é considerado isotrópico, né? É o mesmo valor em todas as direções, os coeficientes de difusão turbulentas, eles são, de forma geral, anisotrópicos, ou seja, eles variam com a direção. Então, na realidade, ele vai ser considerado como um vetor que vai ter três componentes, nas direções x, y e z, respectivamente. Então, na direção x, né, associado a ela está ao termo de covariância C', U' barra, porque essa daqui é a perturbação na componente velocidade U. Nós vamos ter menos K subscrito x, que multiplica del C barra del x, né? Então, o que a gente está falando aqui? Que esse fluxo turbulento aqui, porque a covariância é uma expressão de fluxo, ela vai ser proporcional ao gradiente de concentração média. E o coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente, esse Kx, que a gente vai chamar de coeficiente de difusão turbulenta. E o sinal menos também então aqui a ideia é fazer algo que é análogo à lei de Fick. A lei de Fick tem lá o quê? O fluxo, né, de massa associado aos efeitos moleculares, de difusão moleculares, são proporcionais ao gradiente de concentração, e o coeficiente de proporcionalidade lá é o coeficiente de difusão molecular. Aqui a gente vai dizer que o fluxo turbulento é proporcional ao gradiente médio de concentração,
E o coeficiente de proporcionalidade é chamado coeficiente de difusão turbulenta, porque o processo aqui, o que a gente está querendo modelar, é um processo turbulento. O sinal menos novamente, é contra o gradiente. O fluxo é do maior valor de C barra para o menor valor de C barra. O gradiente aponta do menor para o maior, mas o fluxo é o contrário. O fluxo de massa é da maior concentração para a menor. Então é oposto ao gradiente, por isso tem o sinal menos. Então, analogamente, C', V' barra, que seria o fluxo, né, de concentração associado à turbulência na direção Y, é menos K subscrito Y, del C barra del Y, aqui é o valor do coeficiente de difusão turbulento na direção Y, e na direção vertical, C', W' barra igual a menos KZ, del C barra del Z. Então, o fluxo turbulento na direção vertical também é proporcional à concentração, só que agora na direção Z, e tem o coeficiente de proporcionalidade é Kz, que é o valor da componente do coeficiente de difusão turbulenta na direção vertical. Há uma observação, só para chamar a atenção, né, é que as hipóteses que a gente usa de V barra igual a zero, W barra igual a zero, observar que isso só se aplica ao escoamento médio. Não necessariamente V' e W' são iguais a zero. Então eu estou supondo assim, o escoamento médio é zero, mas, por exemplo, na vertical, há perturbações no campo de velocidade que são positivas e negativas. A componente transversal ao vento da velocidade média é zero, mas eu posso ter perturbações transversais ao vento também. Então, por isso, o fato de eu utilizar um valor médio igual a zero para V barra e W barra, né, não implica que necessariamente V' e W são iguais a zero, né? Por isso que se mantém o termo da turbulência, que a turbulência é tridimensional, mesmo que eu não tenha, que o valor da minha componente de velocidade seja média em cada uma dessas direções. É Y e Z que estamos falando. Levando então essas parametrizações para a equação 11, que é essa aqui, vamos substituir esses termos aqui. Nós vamos ter o seguinte: del C barra del T mais U barra del C barra X, como já tínhamos visto, né, é igual del X de Kx del C barra del X mais del Y KY del C barra dy mais del Z Kz del C barra del Z. Lembrando aqui que a gente tinha um sinal menos, que vai ser aplicado junto com esse menos aqui, fica os termos compositivos, né? Kx, Ky, Kz são as difusividades turbulentas nas direções x, y e z, respectivamente, que devem ser especificadas, né? Aí tem várias técnicas para a gente poder especificar esses valores aqui dos coeficientes de difusão. Especificar esses coeficientes de difusão é que é um segredo de um modelo de difusão funcionar bem ou não. Basicamente é isso. A forma com que eu vou especificar isso aqui, né? Então existem diversas técnicas, né? Modelar, que é um modelo lá do Lema, tem as formas dele, que a gente usa algumas formulações que são de um pesquisador, professor lá da Federal de Santa Maria, que são, o nome dele é De Grazia, né? Gervásio De Grazia. A gente usa essas formulações dele, que são consagradas aí na literatura internacional. O AirMod utiliza outras formulações. Lá nos livros, no livro de referência do Stuhl, são apresentadas outras formulações. Então a literatura é bem rica com relação a essas formulações para o coeficiente de difusão turbulenta, né? Então, por exemplo, essas parametrizações, que é a especificação de Kx, Ky e Kz. Bom,
em geral também aqui se aplica, considera que o efeito da difusão turbulenta na direção X, analogamente ao de difusão molecular, é desprezível na presença da advecção. Então a gente fica só com coeficientes de difusão nas direções Z e Y, né? E aí, em geral, existem formulações que vão ser feitas com base, por exemplo, nas condições de estabilidade dinâmica da atmosfera, né? Então, teríamos então valores de Kz e Ky para diferentes condições, atmosfera do ponto de vista dinâmico, neutra, estável, instável, essa é uma das abordagens. Então, existem várias aí. Em geral, os grandes problemas, piores condições, são aquelas em que a gente está nos extremos de estabilidade, ou seja, ou condições de superestabilidade, né, da atmosfera, muito estável do ponto de vista dinâmico, ou condições de muito forte instabilidade, que em geral a gente chama de são as condições de convecção, acentuada do ponto de vista convecção térmica, né? Forçante térmica acentuada, essas condições de convecção, elas estão no outro limite de atmosfera muito instável, né? Então, nesses limites extremos é que não funcionam bem, em geral, os modelos de difusão, né? Mas em condições neutras, né, ligeiramente instáveis e relativamente não excessivamente estáveis, os modelos em geral funcionam melhor, né? Aí nós vamos ver lá na última parte do capítulo 19 da disciplina que para tratar essa parte, né, de dispersão em situações excessivamente instáveis, então é adotada um procedimento que é bem diferente da solução que a gente usa para escoamentos neutros estáveis, que são mais, a base são formulações que usam conceitos semelhantes para neutro e estável, né? Para instável, as características dos vórtices turbulentos que são fortemente anisotrópicos, com a componente vertical, né, da difusão muito mais acentuada que a horizontal, aí necessitam uma abordagem especial, diferente, que a gente vai ver lá no final, é a última parte do capítulo 19. Bom, então agora nós vamos seguindo aqui o que a gente viu anteriormente, né, na solução analítica, né, para a equação da difusão. Quando a gente tratava só o problema da difusão molecular, nós vamos ver agora um modelo de pluma gaussiana com a parte turbulenta, né? Então, a maioria dos modelos de dispersão empregados em aplicações regulatórias utiliza a expressão da pluma gaussiana para uma fonte pontual contínua em regime estacionário em escoamento uniforme com turbulência homogênea. Então, sob todas essas condições, né, vamos ver então, fonte pontual contínua, fixa, fonte fixa, em regime estacionário, em um escoamento uniforme. Então, por exemplo, o barra é considerado constante em todo o domínio, com turbulência homogênea. Então, o que a gente está falando é que as propriedades estatísticas da turbulência, elas não variam, né, do ponto de vista espacial, né? Então, a solução da equação analítica seria a seguinte: o C barra, que é o valor da concentração nas posições x, y e z, seriam obtidas pela seguinte expressão: Q, né,
que é a taxa de emissão, né, constante, considerada constante, né, da fonte, dividido por 2π, o barra, velocidade média na direção x, que é o sentido do vento médio, né, sigma y, sigma z, que vão ser esses dois parâmetros da difusão da pluma, análogos ao que a gente viu lá na equação anterior, a equação da difusão molecular. Multiplica um termo exponencial, menos y2 sobre 2 sigma y ao quadrado, menos z2 sobre 2 sigma z ao quadrado, né? Então, os parâmetros de difusão são definidos da seguinte forma. Sigma y é raiz quadrada de 2k subscrito yx sobre o barra, e sigma z é a raiz quadrada de 2kzx sobre o barra, né? Então, vamos voltar lá na nossa equação, a solução da equação da difusão, em que considera só os efeitos moleculares, e a gente tem, vamos lembrar aqui, a difusão do sigma, né? Que no caso esse sigma, ele é isotrópico, como eu falei, ele vai depender apenas da direção, vai depender apenas da posição x, não depende da direção. Então vai ser 2d, que é o coeficiente de difusão, x dividido por 1 elevado a meio, né? Então a forma funcional, né, é a mesma, né, dos coeficientes de difusão, do parâmetro de difusão, melhor dizendo, né, os parâmetros de difusão da pluma, parâmetros turbulentos. A forma funcional é a mesma, só trocando o coeficiente de difusão turbulenta pelo, lá na outra, coeficiente de difusão molecular. Então, é análogo, né? Por quê? Porque a hipótese é de que fluxos turbulentos se comportam como fluxos moleculares. É importante que vocês notem que na literatura há livros de autores consagrados, né? Um deles é o livro do Tenax e Lunley, são dois autores, e eles dizem que, apesar disso funcionar razoavelmente para aplicações práticas, não tem nenhuma fundamentação física, tá? Isso vocês encontram vários autores que falam isso. Difusão turbulenta, com esse apelido que a gente dá, não tem nada a ver com difusão molecular do ponto de vista físico. São processos totalmente diferentes. Porém, como funciona razoavelmente e não existem outros métodos que sejam melhores do que esses, esses que são adotados. No fundo é isso, né? Mas, do ponto de vista físico, não existe difusão turbulenta análoga à difusão molecular. Isso daí é uma abstração que funciona razoavelmente, então é utilizada. Mas tem um monte de problemas na hora da gente implementar isso, né? Então é extremamente limitado a validade dessa aproximação. É usada porque funciona razoavelmente e porque não tem coisa melhor para a gente fazer. Porque o problema é tão complexo que é difícil a gente conseguir algo melhor que isso. Então, como funciona razoavelmente, ele é utilizado. Mas guardem isso. Não, fisicamente não tem relação nenhuma difusão molecular e a chamada difusão turbulenta. A difusão turbulenta também é uma invenção, né? Que na realidade a turbulência não funciona nada parecido com esses movimentos moleculares, né? Mas é assim que é feito porque é o possível, devido à complexidade da turbulência, que ninguém, no fundo, não existe uma teoria unificada sobre a turbulência que feche ela, seja aceita por todo mundo. O problema, ainda há muito que se descobrir sobre a turbulência. Então, saibam que isso é algo que funciona, mas
não tem base física nenhuma, é uma coisa baseada na intuição, né, da proposta. Né? Mas, na realidade, física nenhuma existe que relacione difusão turbulenta com difusão molecular. Se alguém falar que tem, está errado. Isso eu posso afirmar. Vamos lá na literatura, e não foi só um ou dois autores, não. Vários autores falam isso. Autores consagrados. Então, se alguém disser que existe relação entre difusão molecular e turbulência, está errado. Não existe. Vá na literatura que você vai encontrar. Eu cito uma que eu lembro de cabeça aqui, que é Tenax e Lulley. O livro deles, eles são bastante enfáticos com relação a isso. Então, Q é a taxa de emissão da fonte, que é considerada constante, e o barra é a velocidade de transporte média da pluma. A equação 13 poderia ser derivada simplesmente assumindo que as distribuições das concentrações nas direções Y e Z são gaussianas em quaisquer seções retas da pluma a sotavento da fonte, então a partir da fonte, no sentido do vento, e que deve ser satisfeita a condição de conservação da massa integral, que é essa que a gente viu anteriormente, né? Que a taxa de transporte de massa em uma seção reta normal, a direção do vento, essa taxa, né, que vai ser, na realidade, o fluxo multiplicado pela área em que a pluma intercepta a seção reta, tem que ser igual à taxa de emissão, como a gente já viu anteriormente, né? Só que aqui ela vai ser expressa em termos, agora, dos termos promediados. Então aqui a integral de menos infinito a mais infinito nas direções Y e Z, respectivamente, né? De C barra ou barra dy dz igual a Q. Então a gente já viu, né, que C é multiplicado por U, no caso tem unidade de fluxo, multiplicando por dy dz vai ter unidade de área, a gente vai ter unidade de transporte de massa por tempo, né? Taxa de massa, né? Massa por tempo. E tem que ser igual a taxa de emissão, né? Considerando que eu não tenho fontes nem sumidouros a partir da fonte original, né? Então, ou outras fontes e sumidouros, né? Melhor dizendo, né? E aí, se eu aplicando essa equação e partindo, aí parte da hipótese que a distribuição da concentração ao longo da direção Z e ao longo da direção Y, né, que é transversal ao sentido do vento, né? Então, as distribuições seriam gaussianas da concentração. Usando essas premissas e essa equação, chegaria à mesma solução. Uma vez que a maioria das fontes de poluição na atmosfera a maioria está localizada sobre ou próxima à superfície, é necessário considerar a presença dessa superfície. Aí vem um ponto importante do ponto de vista prático, né? Que antes a gente colocou a fonte na superfície, né? Na posição, a origem, né? X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0, ela na superfície, né? Mas não tinha influência da superfície sobre a fonte, sobre a pluma, né? Mas a rigor, o que acontece? Eu tenho uma superfície que é física, né? A superfície é rígida, superfície fixa. E eu tenho uma fonte que está emitindo a partir da ponta de uma chaminé, por exemplo. A fonte está emitindo e o poluente, o que acontece? Uma parte da pluma, eventualmente, os poluentes vão encostar na superfície, vão chegar na superfície. Então a gente tem que dizer, o que acontece aqui? As condições de fronteira que a gente usou anteriormente eram o quê? Concentração tendendo a zero quando x, y e z tendiam a mais ou menos infinito. Então, era um domínio que estava assim, a fonte estava como se fosse flutuando no espaço, né? Em um espaço que não tem nenhuma obstrução, não tem superfície, não tem limite, não tem nada. Agora a gente tem que lidar com um problema concreto, como acontece realmente. Eu tenho uma superfície real, né? E eu tenho uma fonte e, eventualmente, o poluente, a pluma vai atingir a superfície.
E é exatamente naquela região que a gente tem maior preocupação. Lembrando, né? E muitas vezes a gente faz a previsão da concentração do poluente só para o nível Z igual a zero. Por quê? Porque é lá que tem os receptores que serão mais fortemente influenciados pelo poluente, né? Que são seres humanos, animais, plantas, estruturas próximas à superfície. Essa é onde tem a preocupação. Então a gente tem que levar em consideração a existência dessa superfície para que a gente aproxime de situações reais, né? Então, considerando uma superfície perfeitamente refletiva, e isso a gente usa uma condição de fronteira, quer dizer o seguinte: não há fluxo, né, de poluente através das fronteiras superior e inferior do domínio. Em geral, né, a gente faz a fronteira inferior é a superfície, tá? Então, a fronteira inferior do domínio que a gente está resolvendo o problema, e a fronteira superior a gente coloca no topo da camada limite. E aí a gente restringe ou limita o nosso domínio para a solução do problema. Seja essa solução analítica ou uma solução numérica. A gente tem que limitar o domínio, então o domínio ele fica limitado. O limite inferior é a superfície, o limite superior, o topo da camada limite atmosférica. E aí vem a grande importância que tem da gente saber qual é a altura da camada limite para resolver o problema. Porque também várias parametrizações de difusão turbulenta utilizam, em particular, né, para condições instáveis, elas utilizam a altura da camada de mistura, né? As parametrizações estáveis usam a altura da camada de mistura. E há outras parametrizações que usam a altura da camada limite neutra ou estável. Então a gente tem que saber, né, esses valores. E, além disso, a gente tem que limitar o nosso domínio computacional, né? Então, por isso que é importante saber a altura da camada limite, é essencial para a gente poder fazer as análises e as simulações de dispersão de poluente. Tá? E aí, o que a gente faz? Nessas fronteiras, a gente vai considerar que o fluxo é igual a zero. E o que implica isso? Que se o poluente vem se movimentando, a pluma, e ela encosta na superfície, ela reflete, né, como se fosse um espelho, tanto na superfície quanto no topo, né, do domínio. E, em geral, esse efeito é mais importante na superfície porque ela está mais próxima da fonte. Em geral, como a fronteira superior está mais afastada, ali na ordem de 1 quilômetro, em termos de ordem de grandeza, né? E as fontes ali, as alturas são em torno de 50, 100 metros no máximo, né? Então, o efeito da superfície é mais importante, né? Não que o outro não seja importante, será importante, mas numa distância muito maior do que o efeito da superfície. Então, a gente coloca essas condições de fronteira, e esse tipo de condição de fronteira, dizendo fluxo zero de poluente nas fronteiras, quer dizer que quando a pluma chega, ela reflete como se fosse um espelho, né? Então, o poluente ele ricocheteia, né? Faz isso aqui. Existem condições de fronteira que usam como se tem uma parte do poluente ficar retido na superfície, que é chamada deposição, né? Aí, essa é chamada deposição seca, né? O poluente, que incide na superfície, uma parte dele fica depositado. Outro é a deposição úmida, que é o efeito da chuva que arrasta, né, poluente com gotículas de água, né, as gotas de água, melhor dizendo, elas vão, processo análogo à coalescência, elas pegam uma parte do poluente e levam para a superfície, e aí retiram o poluente do ar, né? Então isso é a deposição úmida. A deposição seca diz o seguinte: o poluente que deposita aqui, quando a pluma reflete, já não
não contribui para a concentração quando retorna, né? O poluente retorna para a atmosfera na solução, né? Então, esses dois efeitos são chamados efeitos de deposição. Modelos, por exemplo, sofisticados como o AirMod, eles têm lá parametrizações para esses efeitos. Então, vamos ver aqui a parte mais básica desse efeito de reflexão, sem esses efeitos de deposição que eu citei anteriormente, né? Então, nesses casos, se a superfície for perfeitamente refletiva, vai empregar a técnica de inclusão de uma fonte virtual, que é uma imagem refletida da fonte real em torno da superfície, né? Então, eu tenho a fonte aqui, tá? O poluente está sendo emitido a partir daqui da fonte, ele vem, atinge a superfície e reflete. Então, para fazer a solução analítica, né, o que faz? Considera que na mesma posição da fonte, eu tenho uma fonte invertida, né, que é a imagem refletida para baixo, mas ela é virtual, ela só existe para fazer a solução. E aí eu considero o quê? Que o poluente que está saindo aqui, ele vai cruzar, né, essa fronteira aqui e vai fazer isso. Então, o poluente que está descendo, ele vem para cá. Quando vamos supor, esse feixe infinitesimal de poluente atinge aqui, a continuidade dele vai ser a emissão dessa fonte que está refletida, né? Então, na realidade, a solução é a soma de duas fontes, uma fonte real que está acima da superfície e uma fonte virtual que está abaixo da superfície. Então, é assim que analiticamente se consegue representar esse efeito de reflexão, tá? Esse procedimento produz a seguinte expressão para a pluma gaussiana refletida, para uma fonte sobre ou acima da superfície. Aí, o que vai valer? Eu vou chamar de H a altura da fonte em relação à superfície. Então, agora, explicitamente, eu tenho que dizer, no caso de uma chaminé, aqui a altura está a fonte, a saída da chaminé em relação à superfície. Eu vou chamar isso de H maiúsculo aqui nessa expressão, né? Então, a concentração, né, vai ser função de x, y e z e função de H também, que é a altura da fonte. Então, vai ser que a solução analítica, já considerando essa fonte virtual, né, que taxa de emissão dividido por 2π U barra sigma y sigma z, então isso aqui é análogo ao que a gente viu anteriormente, exponencial de menos y2 dividido por 2 sigma y ao quadrado, que isso é a pluma gaussiana ao longo da direção y, né, transversal ao vento, e aqui a parte na direção z, né, exponencial de menos z menos h ao quadrado sobre 2 sigma z ao quadrado, mais exponencial de menos z mais h ao quadrado dividido por 2 sigma z ao quadrado. Então, vamos olhar a outra solução. Então, na direção z, a gente tinha aqui. Então, essa é a parte exponencial, menos y2, 2 sigma y ao quadrado aqui. Então, fica assim, menos y2, 2 sigma y ao quadrado. Não houve modificação. Essa parte da direção z era isso aqui, ó, z2 sobre 2 sigma z ao quadrado, com sinal menos, né? Então fica aqui, ó, z2 sobre 2 sigma z ao quadrado, é aqui, ó, tem z menos h ao quadrado, então está considerando z menos h, né? Essa é uma das fontes, que é o z menos a altura para baixo, né? Menos h. E z, a outra, é z mais h, então é para cima. Então, cada uma dessas aqui é a contribuição de uma fonte. Essa fonte virtual e essa aqui é a fonte real, né? Então, são as duas fontes que estão atuando para dar esse efeito de reflexão, né? Onde H é a altura efetiva da emissão acima da superfície. Deve-se notar que essa equação 14 satisfaz a condição de conservação de massa integral,
com o limite inferior de integral alterado de menos infinito para zero. Então, essa condição aqui que a gente tinha estabelecido de conservação, para z, então a gente não vai considerar o limite inferior menos infinito, a gente vai considerar o limite inferior zero. E aí a gente vai conseguir respeitar, né, ou satisfazer a condição de conservação de massa integral, que é aquela que a gente viu anteriormente, que em uma seção reta, a taxa de transferência ou transporte de massa tem que ser igual à taxa de emissão. Uma forma particular dessa equação é empregada para obter a concentração na superfície, que é o que nos interessa. Aí é chamado de GLC, Ground Level Concentration, que é a concentração no nível da superfície, que é a região de maior interesse para a gente poder fazer a previsão, né? Porque tem maior impacto do poluente. Mas observe que a gente pode, por essa expressão, obter a concentração em qualquer posição x, y e z. Só que z igual a zero é que nos interessa mais, né? Na superfície. Então a gente vai fazer o quê? Vamos naquela expressão, se nós fizermos z igual a zero, aí a outra hipótese é que sempre ao longo da direção que é onde eu vou ter a maior concentração, que é na linha de centro da pluma, y igual a zero. Então, naquela expressão, eu faço nessa expressão y igual a zero, z igual a zero, aí eu vou ter a concentração ao longo da direção do vento, sentido do vento, melhor dizendo, a direção x, sentido do vento, na linha de centro da pluma na superfície, fazendo então z igual a zero e y igual a zero, naquela expressão, eu vou ter isso aqui, ó. E aí ela ganha esse nome aqui, que é o C subscrito 0 barra, né, que vai depender só de x e h. Né? Então vai ser Q dividido por π, o barra, sigma y, sigma z, exponencial de menos h ao quadrado, 2 sigma z ao quadrado. Tá? Então essa é a expressão que é muitas vezes utilizada em análises preliminares, né? Que é chamada às vezes de screening. A gente quer fazer uma primeira análise mais simples, né, sem muita sofisticação ou detalhamento, então a gente pode usar essa expressão aqui, que é uma expressão simplificada. Lógico que a gente precisa de formulações para esses parâmetros da pluma. Né. Também se pode integrar essa equação 14, né, ao longo da direção transversal ao vento, que é a chamada crosswind integration. Então, eu tenho aqui a direção, quer dizer, na realidade, a forma correta seria o sentido do vento, né? O sentido do vento, que é a direção x, está alinhado o vento com a direção x, e aí eu vou representar aqui, esse é o eixo x, eu pego, então a pluma, ela se espalha em torno dessa direção x, em torno da linha de centro, né? Então, o que eu faço? Eu pego a direção transversal e integro os valores de concentração ao longo da direção y e obtenho o valor integrado, eu coloco na posição y igual a zero, que é ao longo do eixo x. Então eu faço isso para todos os pontos. Qual é a vantagem? Então vamos supor, essa é a direção x, ao invés de eu ter que fazer a previsão para vários pontos aqui, o que eu faço? Essa equação, ela acaba dependendo, como eu integro ao longo da direção y, o meu problema fica resolvido, pode ser resolvido em duas dimensões apenas, na direção x e na direção z. Então essa integração ao longo da direção transversal ao vento, que é a direção y, simplifica o meu problema, que ele passa a ser um problema bidimensional. Então, muitas vezes, é isso que é feito em soluções numéricas. Ao invés de eu ter que fazer uma solução tridimensional, eu faço a solução só no plano, e aí o que eu faço? Tendo essa concentração integrada, após eu resolver as equações, eu faço a distribuição ao longo da direção y, seguindo uma gaussiana nos pontos que me interessam. Que é isso que está aqui. Então, isso é
um procedimento que é adotado, vamos chamar um truque, que é para reduzir a dimensionalidade do problema de 3 para 2. Resolver o problema no plano é muito mais simples. E depois o que a gente faz? A gente faz a distribuição dessa concentração integrada que a gente obtém, a gente distribui ao longo da direção y. Então a solução que nós vamos obter é uma solução tridimensional no final, só que ela não é simultaneamente tridimensional. A gente resolve o problema em 2 dimensões primeiro, x e z, e depois faz a distribuição y, ao longo da direção y. Então, feita essa integração, obtemos a concentração integrada ao longo da linha de centro da pluma na superfície. Então, o que seria isso aqui? Ou seja, integrando, né, essa equação na direção y, né, o que a gente vai ter é isso aqui. E aí a gente pegando também, agora com z igual a zero, a gente teria c barra y0, tá vendo aqui? O zero da superfície, 2 sobre π elevado a meio, q dividido por barra sigma z, exponencial de menos h2 sobre 2 sigma z ao quadrado. Tá? Então esse é um outro procedimento que é adotado para a solução. Que aí, obtendo essa solução no plano, eu posso obter em y para qualquer outra distribuição y no nível da superfície, logicamente, né? Que aqui eu estou falando z igual a zero. Né? Mas, usando a equação completa, eu posso ter em qualquer posição x, y e z. Uma expressão semelhante pode ser obtida para a concentração no nível da superfície, que é GLC, né, em inglês, como a gente viu, devido a uma fonte em linha contínua. Então, aqui nós temos C0 barra XH é 2 sobre π elevado a meio, que é CL barra sobre sigma z, exponencial de menos H2 sobre 2 sigma z ao quadrado. No caso aqui não tem o y, mas também é uma concentração integrada ao longo da direção y, né? Porque não aparece o termo de sigma y aqui, que normalmente apareceria numa solução que não é integrada. Então, apesar de não ter o y, é análogo a que a gente viu agora anteriormente. Onde o barra é a componente do vento médio perpendicular à fonte de linha. Então, assim, nesse caso, eu tenho uma fonte em linha, fonte de linha, né, de emissão de poluente, e o vento ele está sendo colocado como transversal à fonte de linha. Tá? Então, o que vai acontecer é o vento está passando sobre a fonte de linha, e é como se eu tivesse aqui diversas fontes pontuais, e no final, aplicando aquele princípio da superposição, vai ser a soma de toda da contribuição de cada uma das fontes. Né? E QCL é a taxa de emissão da fonte por unidade de comprimento. Então, quando a fonte é de linha, o que a gente faz é expressar a taxa de emissão, massa por tempo, por unidade de comprimento. Né? E aí a integral, a soma de todas essas contribuições, já vai estar considerada nessa concentração integrada. E aqui a solução é que a gente está vendo para a posição y igual a zero, z igual a zero. Campos de concentração de poluentes mais realísticos para fontes de linha ou de área podem ser obtidos por meio da integração numérica da equação da fonte pontual ao longo do segmento de linha ou fonte de área de interesse, empregando o princípio da superposição. Então, assim, essa solução ela só vale quando o vento está transversal à fonte de linha. Se houver um ângulo aqui, aí tem que fazer ajustes. Né? Então, essa é a vantagem da gente utilizar solução numérica. A gente pode integrar numericamente a equação e obter a solução. Ou, uma outra forma é a gente considerar diversas fontes pontuais e aí a gente resolver para cada uma delas e aplicar o princípio da superposição. Essa solução anterior, esse procedimento, ele já está considerando, na solução analítica, não precisa separar em diversas fontes. O princípio da superposição é adotado, mas como se fosse um número infinito de fontes,
que estão separadas pela distância infinitesimal ao longo da linha que corresponde à fonte. Essa solução que ele fala aqui a gente pega diversas fontes pontuais, aí explicitamente prevê para cada uma delas e depois soma os resultados. Então eu posso ter geometrias um pouco mais complexas, né? Mas de forma geral, soluções numéricas, elas vão permitir que a gente introduza maiores complexidades, menos simplificações, e a gente obtenha um resultado mais próximo da realidade. No entanto, elas vão ter um custo computacional, em geral, maior do que soluções analíticas, que a gente só tem que colocar valores, plugar valores numa equação, que já tem uma forma analítica. Na outra, a gente tem que resolver a equação, resolve a equação da difusão numericamente para obter os valores da concentração em cada ponto do domínio. Eu não consigo resolver direto só para, por exemplo, para a linha de centro na superfície. Eu tenho que resolver numericamente para todos os pontos do domínio. A solução analítica é mais rápida. Por quê? Porque eu tenho uma equação já que é aplicável à linha de centro no nível da superfície. Só que ela envolve uma série de restrições e aproximações e simplificações. Então, cada método tem o seu mérito. Posteriormente, a gente vai ver em outras aulas, né, a diferença entre modelos analíticos e modelos numéricos de dispersão, mas já fica essa informação aí de como cada um deles funciona. O modelo analítico usa uma expressão como essa aqui, já pronta, né? A gente só vem aqui e coloca valores de x, y e z nas respectivas equações. Essa é a solução analítica. A solução numérica, a gente resolve, né, numericamente essa equação aqui, né, tirando, logicamente, esse termo aqui. Então, ela leva mais tempo para resolver, do ponto de vista computacional. Há técnicas que têm que ser conhecidas para a gente conseguir resolver esse tipo de equação de uma forma que seja eficiente, para ser rápida, né? E a vantagem desse método é que a gente consegue condições que são mais próximas da realidade do que as soluções analíticas. Aqui, por exemplo, não é citado, mas tem uma importante restrição que considera que a superfície é plana para obter essas soluções aqui analíticas. A superfície é plana, né? Então, o que acontece? Se você tiver uma variação na topografia, né, a solução analítica essa não vai valer, né? Uma das razões. Primeiro, o domínio considera que esse domínio é plano. Por hipótese, é uma premissa para obter a solução. Outro problema que tem é o seguinte: quando você tem topografia, um escoamento ao longo da topografia, então, por exemplo, quando o escoamento faz isso, sobe o morro, ele ganha uma componente W média diferente de zero. Aqui subindo, aqui descendo. Nessa solução aqui, está considerando que o W barra é igual a zero. Então, não há solução analítica para esse tipo de problema. Não tem. Aí o que faz? São feitos ajustes para considerar efeito de relevo. Aí é feito um monte de aproximações para aproveitar a solução analítica, enquanto que uma solução numérica você consegue levar em consideração esse efeito do relevo. Então, cada método tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Nós vamos, posteriormente, em uma outra aula, falar um pouquinho sobre modelos analíticos e modelos numéricos, né? E aí que encerra essa nota com a referência aqui, que é o livro do Arya, né, que eu usei como base para poder preparar. É um resumo, o livro é muito mais completo, muito mais detalhado. Mas eu acredito que o que foi apresentado aqui é suficiente para que os alunos tenham conhecimento do procedimento para a gente obter a equação, que aí agora a gente vai utilizar, né,
para analisar e resolver problemas lá, como está no livro do Stuhl. Aí vamos ver algumas formulações para esses parâmetros de difusão, né? Mas dá para ter uma ideia, e principalmente as hipóteses, as simplificações, que de certa forma limitam, né, a acurácia dos resultados que a gente utiliza. Então é importante conhecer isso. Então, uma aplicação, eu considero muito importante em aplicações que vocês sabem, por exemplo, a limitação que tem em distância quando você for aplicar um modelo de dispersão, mesmo esses mais sofisticados como a Hermod, as regiões onde é aplicável a solução, elas são muito restritas. Você não pode pegar uma fonte, por exemplo, em uma posição e tentar aplicar um modelo desse a 50, 100 quilômetros. Não, foge da realidade, né? Então é importante as simplificações e aproximações que a gente utiliza, é importante que vocês tenham, e o procedimento que a gente utiliza para chegar nas soluções analíticas.